no caminho da audiência, a gente está tratando da nossa maior dificuldade. Uhum. Então, a gente fica até mais exposto do que quem é um profissional. Então, na verdade, é uma coisa assim que a gente tem menos medo do que a média, porque pouca gente se expõe como a gente se expõe aqui, né? Mas, para um profissional, muitas vezes pesa mais do que para a gente, porque o cara tem mais medo, entendeu? O que aconteceu com a gente uma vez no caminho da audiência? O segundo comentário que a gente recebeu, depois de um monte de publicação, finalmente recebeu o segundo comentário. O que a pessoa falou? A gente tá lá abrindo o coração, falando... Que chato. Não, esse aí foi o terceiro. Ah, foi o terceiro? Ah, não, esse foi o segundo, é porque eu queria falar do terceiro, desculpa. O segundo realmente foi que chato, né? Chato. E também, né, o mesmo caso, você tá lá, né, abrindo o coração, né, falando com toda sinceridade, a pessoa fala assim, que conteúdo chato, né? Mas teve um pior depois, que a pessoa falou assim, que merda. Foi o comentário que a gente recebeu, né? E aí, imagina para um profissional que o cara tem mais medo que a gente, né? Aí o cara dedicou a vida, cara. Ele estudou aquilo, especializou, gastou com aquilo. Ele tá sempre buscando mais e mais e mais. Aí ele vai lá, oferecer o que ele consegue oferecer de melhor. Aí vem uma pessoa e comenta, que merda. Entendeu? Eu já, no começo, né, do meu outro canal, eu sofri muito com isso. Sofri mesmo, né? Tipo, quando eu tinha um comentário negativo, principalmente contestando aquilo que eu estava falando, eu questionava. Eu me questionava, será que o que eu estou falando é verdade? Será que eu estou sendo... Eu estava sendo sincero, né? 100% honesto naquilo que eu estava falando. Mas eu pensava assim, cara, será que eu tô deixando de enxergar alguma coisa que essa pessoa está vendo e eu não? Né? E eu sofria, porque questionava se eu estava certo de estar fazendo aquilo, né? Ficava chateado, mas eu nunca entrei nesse sofrimento de precisar ser unanimidade, não, entendeu? Tipo, eu preciso que todo mundo concorde comigo, não. Eu posso fechar a live. Eu estava chateado. Eu posso fechar a live com uma recomendação bíblica? Tem essa licença aqui? Por favor. Porque tem uma parábola falada por Jesus, né, relatada na Bíblia como Jesus falando, em que ele fala o seguinte: um rei foi dar uma festa, né, e convidou todos os súditos, mas muitos súditos desprezaram o convite e foram se ocupar de outras coisas, entendeu? E desprezaram a festa. O rei, então, convida mais pessoas. Convida as pessoas que estão em volta. Convida, simplesmente vai convidando todo mundo. E vai até que lota o salão, né? Então a festa já estava toda preparada, já estava tudo pronto, só faltavam as pessoas. Quando lota o salão, ele, ok, terminei de convidar, né? Só que aí ele vem e repara em uma pessoa que a pessoa não recebia só o convite, ela recebia o convite e recebia uma veste para ir para a festa. E aí ele repara em uma pessoa que está com uns maltrapos, que não aceitou a veste, né? E ele expulsa essa pessoa da festa. A conclusão de Jesus nessa parábola é: muitos são os convidados, mas poucos os escolhidos, né? Por que eu estou trazendo isso? Não é para dar lição de moral. É porque é o seguinte, cara, ninguém está imune a ser desprezado, né? Você é generoso quando você convida, quando você oferece. Se as pessoas vão desprezar, elas que vão deixar de receber um valor que está sendo oferecido, está sendo entregue nas mãos delas, né? E aí o que acontece? Poucos são os escolhidos, poucos são os que vão desfrutar, mas não é por isso que você vai deixar de convidar, de oferecer, né? É muito importante você ter essa noção de que pouquíssimas pessoas têm a capacidade de aprender com os erros dos outros. A maioria das pessoas, o quê? Despreza as outras.
Quando a outra pessoa fala, ela despreza. E aí, com isso, quem perde? Ela que deixa de aprender. Então, ser desprezado não é nenhum demérito, né? Se o seu conteúdo não tá bom, você pode sempre fazer e depois melhorar. Agora, se você não faz para depois melhorar, dificilmente você vai passar o processo que a gente passou aqui, de aprender o que você pode fazer para melhorar. Aqui a gente está aprendendo. Agora, ninguém é imune ao que, na verdade, a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas despreza as outras. E aí, com isso, ela deixa de aprender. Mas não é por causa dessas pessoas que são a maioria que você vai ser desmerecido, que você não vai ter valor, que o que você faz não tem valor.